Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo, um bom dia, uma boa tarde a todos, uma boa noite, graças a Deus, hoje pela manhã, Deus nos deu essa oportunidade, hoje dia 29 de outubro de 2024, e se você que me ouve pela primeira vez, meu nome é Pastor Alexandre, e fazemos todos os dias essa meditação, e vem estar conosco no nosso grupo, venha participar também. Muito bem, meus amigos, eu queria falar com vocês hoje sobre libertação, mas quero falar sobre os 3 pilares da libertação, bem rápido, porque o nosso tempo máximo é de 10 minutos. E quero pedir a você que, se essa palavra te abençoar, te edificar, que você possa então compartilhar com outras pessoas, no grupo de família, e convidar essas pessoas para estar conosco, se elas quiserem, claro. Muito bem, quero pegar aqui como título, nossa base para leitura, para nossa compreensão, o Evangelho segundo nos escreveu São João, capítulo 8, versículo 36, que diz assim: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, libertação. Ontem nós falamos aqui sobre quando Jesus, ele atravessou o mar, saiu do barco, chegou naquela cidade e tinha aqueles endemoniados no cemitério, e Jesus expulsou, libertou aqueles homens, desse peso, desse fardo da possessão demoníaca. E muitas vezes nas igrejas nós somos levados a acreditar que libertação é isso, é você orar lá, expulsar o demônio da pessoa. Claro que também é, mas não é só isso. A libertação, ela consiste sobre 3 fundamentos. O primeiro fundamento é o fundamento da condenação. O segundo fundamento que Jesus nos liberta é o fundamento do pecado. E o terceiro fundamento que Jesus nos liberta é da influência do diabo. Observe que nós lemos na palavra do Senhor que diz: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Infelizmente, nós encontramos muitos irmãos, muitas irmãs, boas pessoas, bons crentes na igreja, pessoas amáveis, mas que ainda necessitam uma libertação ou serem libertos de algo na sua vida. É claro que todos nós estamos num aprendizado diário. Eu costumo dizer que estamos subindo um degrau a cada dia em busca da nossa santificação plena, de chegarmos mais próximos a Deus. Mas só que para que nós possamos chegar mais próximos a Deus, nós precisamos passar pelo processo da libertação. E o primeiro processo da libertação que nós encontramos em Jesus, o primeiro pilar, é o pilar da condenação. Não que Jesus venha nos condenar, mas Ele está nos livrando da condenação. Pastor, e como é que se dá esse livramento da condenação? O livramento da condenação, ela se dá em alguns passos. Primeiro, aceitar a Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Segundo, sermos batizados nas águas e pelo Espírito Santo. É importantíssimo o crente buscar o batismo do Espírito Santo. Terceiro, vivermos uma vida de fé, uma vida consagrada a Deus, uma vida apartada do pecado, uma vida de amizade com Deus. Esse é o primeiro pilar. É um pilar que eu sei que muitos irmãos já fizeram, muitos irmãos estão se esforçando, em nome do Senhor Jesus irão alcançar. Mas eu vou falar também do segundo pilar, que tem a ver com o primeiro. E qual é o segundo, pastor? O pecado. O pecado tem a ver com o primeiro, porque o pecado, ele destrói a nossa amizade com Deus. O livro de Isaías já diz que os ouvidos do Senhor não estão agravados, nem as suas mãos estão atadas para que não possam nos salvar. Mas os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Olha que interessante. Então, toda vez que nós pecamos, nós estamos desagradando a Deus. Aí eu pergunto aos senhores: vocês teriam amizade com uma pessoa que te desagrada tanto? Vocês manteriam amizade com uma pessoa que a pessoa é totalmente avesso ao que você é? Ou que a pessoa sempre está fazendo coisas para poder te desagradar? É a mesma coisa em relação a nós com Deus. Deus não vai manter uma amizade íntima conosco, não vai ser o nosso amigo, se nós estamos constantemente desagradando ao Espírito do Senhor. Então devemos parar, observar a nossa vida, para ver se realmente nós estamos vivendo, ou procurando no mínimo viver uma vida sem pecado, porque esse é o segundo pilar da libertação. E o terceiro pilar, pastor? O terceiro pilar é o pilar da libertação. Perdão, o terceiro pilar é o pilar da... Perdão. É o terceiro pilar, é o pilar da influência do diabo. Então, pastor, como assim? O pilar da influência do diabo. Vocês podem ver que eu primeiro falei, o primeiro, da condenação, o segundo, do pecado, e o terceiro, da influência do diabo. E por que eu fiz isso? Porque, na verdade, existe um processo. Primeiro, o processo, você tem um encontro com Cristo. É o processo que você conhece a Cristo e entende que Ele é o nosso único e suficiente Salvador e precisamos dele para que possamos ser salvos da condenação.
O segundo é o processo da santificação, ou seja, Jesus está nos libertando do pecado. E o terceiro é da influência do diabo. E por que, pastor, então o terceiro é esse degrau? Porque o terceiro é que nos leva a cometer os outros dois. E o terceiro, ele acaba sendo o mais grave, o pior, porque é aquele que trabalha na sua mente. Observe, influência. Ou seja, nós somos influenciados a andarmos distante de Deus, andarmos fora da salvação, né, rumo ao caminho da condenação, em uma vida de pecado, quer dizer, uma vida longe de Deus, pela influência de quem? Do diabo. Eu, nesse pouco tempo de pastor que eu tenho, e assim, eu gosto de meditar, eu amo fazer isso aqui todos os dias com vocês, porque eu gosto de meditar na palavra de Deus, e eu gosto de parar, pensar, analisar, né, perquirir, né, de conversar com Deus. Eu converso com Deus. Senhor, isso aqui. Senhor, eu leio a Bíblia e vou conversando com Deus, perguntando a Deus, e pode crer, Deus ele me responde. Então, nesse pouco tempo que eu tenho, eu cheguei a uma conclusão, que o ser humano em si não é uma pessoa ruim. Ele não é uma pessoa má, ele é influenciado pela ação satânica. Observe ao seu redor alguém que você conhece, que alguém diz assim, poxa, aquele cara ali é mau, aquela mulher ali é má, só faz coisa ruim, meu Deus do céu, como é que pode? Mas observe que essa pessoa, com toda maldade que ela tem no coração, ela ama alguém, e há alguém que ela se preocupa, e há alguém que ela queira fazer o bem. Mas essa maldade que ela tem não é por ela mesma, mas é por influência do maligno. Por isso, nós não devemos odiar as pessoas. Não devemos criticar em si a pessoa, mas o pecado. Jesus, ele rejeita o pecado, mas ele ama o pecador. Olha que interessante. Então, esse terceiro pilar da libertação, ele vem justamente sobre o quê? Sobre nos libertar da influência do diabo. Tem um desenho do Pica-Pau, que não sei se você já viu quando era criança eu assistia, que tinha um Pica-Pau anjinho do bem e um Pica-Pau anjinho do mal. Um falava no ouvido, outro no outro, e tentavam influenciar o cidadão a fazer o mal ou o bem. Aqui é apenas uma alegoria, mas para a gente poder entender melhor, eu vou passar um pouquinho, me permita. E nisso é justamente o quê? A ação que o diabo faz em nossas vidas para nos arrastar para longe de Deus. Quantas vezes nós somos tentados, vem aquele pensamento assim do nada, faz isso, faz aquilo. Olha, finge que esse produto aqui não passou no caixa. Olha, finge que esse produto que caiu dentro da sua bolsa, que eu estou só botando um exemplo, né? Então, vocês observem que a todo momento sempre vem aquele pensamento negativo, sempre vem aquele pensamento mal, sempre vem aquela coisa ruim, mas no momento que nós dizemos não para esse tipo de pensamento, é porque é um sinal claro que nós estamos libertos da influência de Satanás. E no momento que nós somos libertos da influência de Satanás, nós escapamos da condenação futura, que é o primeiro princípio, e nós escapamos do pecado, que é o segundo princípio. Então observe que nesse conjunto de três pilares, condenação, pecado e influência do diabo, é que Jesus veio para nos libertar. Deixa eu orar por você. Pai querido, Pai amado, Senhor, abençoa essa irmã, Senhor. Tome em tuas mãos, ó Pai. Abençoa cada família, Pai, que nos ouve nesta manhã, Senhor, com a bênção da santidade, da prosperidade, ó Pai. Senhor, ser com cada um, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus queridos, olha, beijão no coração, viu? Estamos aqui em oração, pode me chamar no privado, a gente ora por você e estamos juntos, tá bom? Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus, querendo Deus, até amanhã. Paz do Senhor.